homens. O que ensinaram para nós? Que quem pegava mais mulher era mais bonito. Agora que você é crente, você aprendeu o quê? A revelação cresceu. O que aconteceu? Você descobriu que o homem bonito é o que é fiel a uma mulher. Uma verdade se tornou uma mentira. Porque você cresceu na revelação. Se aproximou mais de Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais verdades Deus te mostra. Vou dar outro exemplo. Preste atenção. Quando você estudava, você aprendeu que a menor partícula da matéria era o átomo. E muitos de nós aqui respondemos isso na prova e tiramos 10. Se você fizer uma prova hoje com essa mesma pergunta e responder que o átomo, que quer dizer indivisível, é a menor partícula da matéria, você vai ganhar um 0. Porque aquilo que era indivisível se dividiu. Dividiram átomos em nêutrons, prótons e elétrons. E o átomo já não é mais a menor partícula da matéria. A minha pergunta é: quem nos ensinou sobre o átomo? Quem descobriu? Quem chegou até o átomo? Ensinou para a humanidade que o átomo era a menor partícula da matéria. Mentiu para a humanidade? Não. Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Mas isso é verdade ou é mentira? É mentira. É verdade ou é mentira? É mentira. Então ele mentiu para a humanidade, sim ou não? Não. Por que não? Simples. Porque naquele momento era uma verdade. Só que quando nós crescemos em conhecimento, a verdade se tornou mentira. Muito boa. Quem conseguiu pegar? Eu peguei. Quem conseguiu pegar? Amém. Então por que você acha que o seu pastor, que não te ensinou as coisas que você hoje aprende, te mentiu, te enganou ou não foi honesto com você? Porque nós temos uma tendência a desdenhar das bases que nos trouxeram até aqui. Deus. É agora. Mas você só está aqui porque eles existiram na sua vida. Meu Deus. Aleluia. E a gratidão vai determinar até onde você vai chegar. Glória a Deus. Coração no lugar certo. Reconhecer que todos foram importantes na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa muito espiritual. Tem gente que acrescenta na sua vida só de estar perto de você. Vou dizer de novo. Existem pessoas que acrescentam na sua vida só por estarem perto de você. Amém. Só por permitirem que você fique perto, elas te fazem crescer. Aleluia. Você conseguiu pegar? Amém. A coisa é tremenda. Porque quando a gente estudava, Plutão era um planeta. Hoje já não é mais. Não. Já deixou de ser. Já descobriram que Plutão não é planeta. Agora me diga uma coisa. Quem disse que Plutão era um planeta mentiu para os homens? Não. Naquele momento, era uma verdade. O que você precisa entender é que quando você cresce na revelação da palavra, não é que aquilo que você aprendeu atrás era mentira. Naquele momento era uma verdade, porque o conhecimento chegava até ali. Agora que você cresceu, para você parece mentira. Mas entenda, o fato de você ter crescido não obriga que todo mundo acompanhe. Vai ter muita gente ainda acreditando naquela verdade, que hoje você sabe que é mentira. E você vai ter que ter muita habilidade para tirá-los de lá e trazê-los aqui. Amém. Habilidade para fazê-los crescerem, fazer com que eles cresçam no conhecimento da palavra, sem matá-los, sem feri-los, sem humilhá-los e sem se fazer grande
ou maior do que eles, tentar se sobrepor a eles, porque você conheceu um pouquinho mais. Porque você sabe qual que é o problema da teologia no Brasil, né? Os alunos. O cara vai para a faculdade de teologia, fica lá 3 meses, volta e quer ensinar um pastor que está 20 anos pastoreando como pastorear uma igreja. Por quê? Porque ele sobe no pináculo da soberba e faz sua morada ali. Você conseguindo entender ou não? E se há uma coisa que Deus me ensinou estudando Bíblia, é que quanto mais eu aprendo, mais eu tenho que ter a certeza de que nada sei. E sempre preciso me colocar como menor. E nem sempre, presta atenção, nem sempre, eu vou poder demonstrar a capacidade que Deus me deu. Porque nem sempre as pessoas estão preparadas para isso. E a revelação tem que chegar no tempo. Se ela chegar antes, ela vai gerar problema. Se ela chegar depois, ela vai gerar problema. Você tem que sentir no teu espírito e perceber o tempo da revelação chegar sobre as pessoas. E quanto de revelação pode chegar sobre elas. Senão, em vez de você fazer bem, você vai fazer mal. Você sabe que, de vez em quando, a gente se sente um pouco desafiado a colocar para fora o que Deus deu. É que os anos me ensinaram muito. As coisas que eu estudo hoje, eu não ensino hoje. Eu ensino hoje as coisas que eu estudava quando eu tinha 12 anos, 13, 14. Porque as pessoas não estão preparadas para chegar onde nós estamos sendo preparados para chegar. São níveis distintos, chamados distintos, sentimentos. Você tem o desejo de vir aqui e aprender. Você tem um monte de amigo que poderia ter o mesmo desejo e não tem. Porque Deus não despertou o espírito deles como despertou o seu. E não queira que eles cheguem onde você vai chegar. Pode dizer para mim que não podia estar todos aqui. Mas Deus escolhe alguns e desperta o espírito deles. Está conseguindo entender ou não? Deus está despertando o seu espírito para algo que a maioria das pessoas nunca vão conseguir viver. E aí, às vezes, quando nós somos cutucados, porque tem gente que cutuca a gente. Eu mesmo, que vivo no meio de grandes pastores, grandes pregadores, pela misericórdia de Deus, eu tenho compartilhado, comungado com muita gente importante. Você sabe que muitas horas eles falam as coisas e eu tenho certeza, eu sinto no meu espírito que eles estão falando para me atiçar, porque eles querem ver o que eu sou capaz. Mas eu sempre me recolho a minha insignificância, porque para tudo, como está escrito, para todo propósito debaixo do céu há um tempo e um modo. Só faça uma coisa: nunca deixe faltar o óleo sobre a tua cabeça. E sempre estejam brancas as suas vestes. Vai chegar a hora. Está conseguindo entender ou não? Amém. Vai chegar a hora de você repetir tudo que você está aprendendo aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. 90% que você aprende aqui, você nunca vai me repetir de trás de um púlpito. Porque não é aplicável para a igreja. Vou falar de novo. 90% que você aprende aqui, você nunca vai repetir de trás de um púlpito. Pode anotar essa frase? 90% do que eu aprendo na escola do reino, 90% daquilo que eu aprendo estudando, eu nunca vou poder repetir de trás de um púlpito. Porque não é aplicável para o povo. Agora, esses 90% que você nunca vai usar lá de trás do púlpito, é que vão determinar que você saiba dizer o que é certo e o que é errado. Se nós devemos ir para a direita ou para a esquerda. É esse 90% que vai te ajudar quando uma menina de 19 anos chegar para você e falar: pastor, eu casei. Pastora, eu casei. Mas depois de um ano não deu certo, briguei, aí não me separei. Agora eu tenho 20 anos, eu vou poder casar de novo? É o 90% que você nunca vai repetir atrás do púlpito, que vai te ajudar
a dar direção para essa alma, para que ela encontre a verdade. Está aí ou não? Amém. É melhor você falar alguma coisa, irmão. Glória a Deus. Verso 3. Nós vamos crescer, amém? Amém. Tá preparado? Amém. Tá preparado, irmão? Amém. Tá preparado, irmão? Amém. Então levanta a mão para você dar um glória para ver se você está crente ainda. Está crente ainda, glória a Deus. Verso 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Você viu ele usando todas as coisas? Não. Mas ele tinha todas na mão. O fato de Deus ter te dado não significa que você terá que usar. O fato de Deus ter te dado não significa que você tenha que usar a hora que você quer. Deus depositou na mão dele todas as coisas. E ele sabia, olha aí, que ele havia saído de Deus e que ia para Deus. Diga comigo, ele estava ciente. Não, irmão, diga mesmo. Abra a boca, fale. Deixa a unção pegar você, rapaz. Você não veio aqui por acaso, não. Deus quer te encher de unção. Então deixa o Espírito Santo fluir na tua vida. Diga, ele veio do Pai. Ele veio do Pai. Diga, ele sabia disso. Ele sabia disso. Ele viera de Deus. Ele viera de E Deus. voltava para Deus. Eu estou sentindo a unção sair de você. Vou dizer de novo, diga, ele vinha de Deus. Ele vinha de E ele voltava para Deus. Diga, ele sentiu isso. Ele percebeu isso. Ele precisava comunicar isso. Mas não tinha palavras com que pudesse dizer isso. Glória a Deus. Eu vou dizer de novo, irmão, presta atenção. Ele vinha de Deus e ia para Deus, e ele precisava comunicar isso. Eu vim de Deus e eu vou voltar para Deus. Aleluia. Ele já estava ciente, mas não poderia falar para aqueles homens de qualquer maneira. Então ele precisou falar sem falar. Verso 4. Levantou-se da mesa. Olha aí na sua Bíblia. Olha aí na sua Bíblia. Se tiver ceia, põe a mesa. Levantou-se da mesa. Você está aí ou não? Sim. Diga comigo. Diga bem forte. Levantou-se da mesa. Levantou-se da mesa. Não, é porque quando você fala e o Espírito já te tomou, você fala diferente. Perceba que é distinto. Quando já não é mais você falando, quando já é o Espírito Santo falando, muda tudo. Então, vá repetindo até que o Espírito Santo te pegue. Diga comigo. Sabendo que vinha do Pai. Sabendo que vinha do Pai. E que ia para o Pai. Ia para o Pai. Assim não são. É assim que você vai ter que fazer lá de trás do púlpito. Glória a Deus. Você vai ter que olhar para aquelas pessoas e vai ter que dizer: ele sabia! Mas você tem que ter a certeza que ele sabia. Porque quando você fala sem ter a certeza, na sua voz se sente, rapaz. Aleluia. Se percebe que você não tem segurança do que está falando. Mas aqui, ele mesmo está dizendo, você não precisa ter medo de afirmar. Por que você vai ter medo de dizer o que Jesus disse? Diga, ele já sabia que ele vinha do Pai e que ele voltava para o Pai. Ele já sabia que vinha do Pai e que voltava para o Pai. Aí, ó, diga de novo. Ele já sabia que vinha do Pai e que voltava para o Pai. Mais uma vez, diga mais forte. Ele sabia que vinha do Pai e que voltava para o Pai. Então, olhe para a multidão que está na sua frente. Veja aquela multidão que Deus confiou a você. Veja
você. Diga, sabendo que vinha de Deus. E que voltava para Deus. Levantou-se da mesa. Você tem que conectar o que ele está dizendo com aquilo que ele está fazendo. O problema dos ministros dessa geração é que você nunca consegue conectar o que eles falam com o que eles fazem. Vou falar de novo para você dar um glória a Deus, para te dar a oportunidade de não ficar calado. O problema dos ministros dessa geração é que você não consegue conectar o que eles falam com aquilo que eles fazem, porque o que falam é uma mensagem, o que fazem é uma mensagem contrária àquilo que falam. Meu Deus! Diga, mas ele não. Mas ele não. Diga, ele está conectado. Ele está conectado. Olha para quem está só, diga assim: você precisa se conectar com a multidão. Quem vai falar ao povo de Deus precisa se conectar ao espírito do povo. Não são palavras. Não é uma palestra. É uma ministração. Não é informação, é revelação. Então, quando você olhar para aquelas pessoas, conecte o seu espírito ao deles. E cada palavra, eles vão esperar por cada palavra. Eles vão desejar cada palavra. Eles vão desejar cada frase que sair da sua boca. Aleluia. Glória a Deus. Observe isso. Vinha de Deus e voltava para Deus. Ele sabia que vinha de Deus e voltava para Deus. Por isso, levantou-se da mesa. O que ele está dizendo? Quando ele levanta da mesa, ele está deixando o paraíso de Deus. Ele está saindo de Deus. Ele veio de Deus. Pegou ou não? Amém. Então diga comigo, diga bem forte. O levantar da mesa. O levantar da mesa. É como se ele estivesse deixando o paraíso. É como se ele estivesse deixando o paraíso. É como se ele estivesse saindo de Deus. É como se ele estivesse saindo de Deus. Ele veio de Deus. Ele veio de Deus. Presta atenção. Deus não é carne. João 4:24. Deus é Espírito. Ele se fez carne. O Verbo encarnou. Ele veio de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha a prova, ele veio de Deus. Diga por quê? Por quê? Porque ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E porque ele era Deus, ele vai ter que se despir. Ah, não pegaram. Vou falar de novo. Por que o Verbo? Por que no princípio ele era o Verbo? O que isso quer dizer? Nem me vem. Ah, porque ele é a palavra, pastor. Isso é coisa de escola dominical, irmão. Verbo. Toda palavra que gera uma ação e dá um movimento. O que está dizendo o apóstolo? No princípio, ainda que você não ouviu, foi ele quem deu movimento a todas as coisas e gerou todas as ações. Ele estava com Deus no princípio e ele era Deus. Vinha de Deus. Levantou-se da mesa. Deixou o paraíso. Vamos continuar lendo? Faça favor. Coloque isso entre parênteses. Levantou-se da mesa. Separei do texto. Abra um parênteses na palavra levantou e feche em mesa ou ceia. Levantou-se da mesa, levantou-se da ceia, a mesma coisa. Tá aí ou não? Sim. Marca aí. Separe o texto em pedaços. Esse é o primeiro pedaço. Diga o que significa isso. Significa isso. Saiu do paraíso de Deus. Quando ele deixou a mesa,
Ele deixou o paraíso. É uma tipologia, é uma analogia, é uma linguagem figurada, é uma linguagem simbólica. Ele está falando como foi com ele. Eu estava na comunhão, mesmo no lugar de comunhão? Eu estava na comunhão com o Pai, eu estava na comunhão com o Espírito, mas em um momento, por causa de alguém, eu precisei deixar. Ele está dizendo, vou dizer de novo, de uma forma que você entenda. Observe, eu estava em comunhão com Ele, que é o Todo-Poderoso. Eu estava em comunhão com Ele, que era o Espírito do Todo-Poderoso. E estávamos em comunhão, mas por amor de Ti, eu saí do Pai. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Agora observe isso. Tirou as vestes. Diga o que isso significa. O que isso significa? Despiu-se de sua divindade. Ele não era Deus? Mas para estar na terra precisa ser homem. Então ele tira a sua divindade de sobre si. Tirou as suas vestes. Que vestes eram essas? As vestes de cima, que um homem daquela época usava. Eles usavam duas burcas. Uma burca fina, de um linho bem fino, que era com uma roupa íntima. E uma burca por cima, decorada, enfeitada, cara, de tecido pesado. Ele tirou a de cima. É a mesma roupa que Davi tirou quando dançou de frente da arca. Que o pessoal acha que Davi ficou nu. Mas ele não ficou nu. Ele ficou com a roupa de baixo. E não era uma sunga. Porque ninguém dançou de sunga na frente de Deus. Apesar de que alguns cantores estão falando isso por aí. Graças a Deus que o Tom Caff não fala isso. Mas eu ouvi uma cantora falando isso.